Olá, boa tarde a todos. A quem vai ver esse vídeo, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos fazer aqui uma pequena introdução, um trabalho de espiritualidade. E nós vamos ver hoje, a partir de agora, vamos estudar um pouco sobre a espiritualidade. A espiritualidade é nômade e não tem endereço fixo. Somos eternos viajantes. Viemos, observamos, crescemos, amamos e vamos para casa. O mundo espiritual é nosso verdadeiro mundo. A verdadeira vida é espiritual, porque todos somos espíritos, inclusive a força criadora, Deus. Espiritualismo mundial racional e científico, a composição do universo e princípios racionais e científicos, força e matéria. Nome de fantasia, Universidade Mundial Astral Superior. Créditos, programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Com transmissão pelo site do YouTube, apresentado pelo professor Benito Bifano. Toda terça e quinta às 20 horas, ao vivo. Disponibilidade em vídeos e sites de pesquisas. A presente obra do espiritualismo mundial racional e científico, atualmente denominado EMREC, além de tratar a vida fora da matéria, é um código de princípio que se destina a orientar o indivíduo durante a sua existência na Terra. Estes princípios foram implantados no mundo Terra na década de 1910, através de intuições do astral superior a um grupo de médiuns gabaritados em sessões presididas por Luís de Matos, o qual contava com a assistência do espírito do astral superior, do padre Antônio Vieira e outros. Tal como foram as instruções passadas na época e pelas quais implantou as Luís de Matos, a humanidade são as demonstradas nesta obra com seu conteúdo original. Muito se vincula o tema espiritualidade à religião, equívoco que vem ocorrendo geração por geração, distanciando cada vez mais a humanidade do verdadeiro entendimento do fenômeno espiritualidade. A espiritualidade é a criação primária e natural. Religião é obra humana terrena, sendo completamente separada uma da outra. Para este tema tomou Luís de Matos todo apreço em proclamar a distinção entre uma e outra. Estudioso do assunto há mais de 50 anos, o professor Benito Bifano, autor desta obra e presidente do Espiritualismo Mundial Racional e Científico, EMREC, vem ao longo da década dinamizando, divulgando e praticando o ensinamento proposto pelo mestre Luís de Matos. Abnegado e indelével defensor dos ensinamentos verdadeiros propostos, desempenha com grande estudioso e profundo conhecedor do tema trazido ao conhecimento da humanidade pelo precursor Luís de Matos. Hoje milita na forma ampla nas questões relativas ao ser humano, possuindo as seguintes qualificações: palestrante italiano radicado no Brasil desde 1959, psicoembriólogo diplomado pelo Embryology International Society, psicanalista formado pela Academia de Psicanálise e Ciências Humanas, o SIMP, de São Paulo, presidente do Espiritualismo Mundial Racional e Científico desde 1999, ex-membro do Racionalismo Cristão, onde atuou por mais de 20 anos como diretor da filial de Santana, São Paulo, implantando posteriormente de forma abnegada com patrocínio próprio a filial do Butantan, onde assumiu a presidência deste filiado entre
1988 a 1997, com grande contribuição na divulgação da doutrina, com programas de TV, rádio, edição e livros, etc. É ainda certificado pelo Dale Carnegie. Orientar o indivíduo quer dizer esclarecer sobre alguns assuntos que não se encontram divulgados em outra parte e que são de capital importância no ajustamento das atividades humanas. Toda criatura que se preza de possuir um senso de responsabilidade procura não errar nas suas funções pessoais. Resulta disso a necessidade imperiosa de pautar os atos da sua vida por um regime educacional que sirva de padrão na órbita do desconhecimento de ordem moral. Isso porque, se o objetivo é de errar o menos possível, o caminho para tal conquista será unicamente o que estiver contido no plano das práticas moralistas. E por moral, todos entendem uma conduta que não ofende os hábitos e costumes generalizados num determinado meio homogêneo, subordinado às normas espiritualistas que representam as mais altas expressões da espiritualidade ambiente. Elevar essa expressão é um movimento que se precisa realizar para o proveito próprio e da coletividade que o promova. Por isso, o trabalho, o esforço, a dedicação não deverão ser só de um indivíduo, mas de muitos, não sendo de todos. É preciso, porém, que cada qual, individualmente, separadamente, cumpra com seu dever, fazendo a sua parte sem olhar para trás ou para o lado, para ver quem o segue mais para a frente em busca desse objetivo. A tendência geral do espírito, depois que encarna, é a de viver para a matéria. Isso se dá enquanto não adquiriu, por força de duras provas e penosas experiências em inúmeras reencarnações pelas quais passou, um certo estado de consciência da vida atingido pelo crescimento da espiritualidade. A humanidade, por ser classificada em duas grandes ordens, a saber, a dos espíritos adoradores e a dos espíritos independentes. Estas duas ordens contêm subdivisões que correspondem à escala do progresso adquirido no curso das encarnações sucessivas. O grau da espiritualidade média, pode-se afirmar, encontra-se na faixa de transição intermediária que separa o campo dominado pela mentalidade adoratória do outro, em que resplandece a concepção do ego, autônomo, livre, forte, independente, senhor de si e conscientemente responsável por todos os seus atos, embora unissonamente componente do todo. Assim, pois, encarando o aspecto fundamental da evolução do ser humano, não se pode deixar de divisar a linha média da espiritualidade, que simbolicamente separa as duas camadas ou os dois campos aferidos por uma escala de graduação ascendente e por onde se registram os valores espirituais inferiores relativamente aos superiores. Os espíritos adoradores, todos os ordenados na camada inferior, encontram-se encarnados desde os silvícolas, uma das primeiras fases da encarnação em forma humana, até aquela personalidade especuladoras do mais requintado à prática da adoração, congregado pelas vetustas ou modernas organizações religiosas.
Na faixa de transição se confunde os espíritos encarnados, ainda ansiosos de encontrar na natureza um Deus, com aqueles outros que, rejeitando as genuflexões contemplativas e as derrotas atitudes sacerdotais, combatem dentro e fora de si com mais veemência a decisão, os erros, os adoradores incendiários, as tendências facciosas, a índole apaixonada e o temperamento lateral e de restrição partidária. Os espíritos independentes, integrantes da camada superior, registram a sua passagem desde aquelas etapas em que refugem as vocações idealistas, em que sobressai o domínio sobre as vibrações produzidas pelos shoppings, em que se digladiam os povos até a etapa final, em que a sua espiritualidade tenha criado ambiente mental superior ao máximo formado no planeta em que o seu interesse esteja dedicado em favor de toda a humanidade, sem restrições, com visão larga. Com alto entendimento, clarividentes, seguros e imperturbáveis, na senda que os conduz, os mais elevados desígnios. O espírito encarnado é sempre espírito e, como tal, não pode ser visto senão como uma partícula da inteligência universal, sujeitos a injunções da vida terrena, algumas das quais escapam totalmente aos ditames da sua própria vontade. Daí a necessidade de encarar a posição do indivíduo encarnado em situações desfavoráveis em qualquer região do planeta, com simpatia e elevação de sentimentos, de vez que não há humanidade A ou humanidade B, mas uma única associação de espíritos encarnados a ocupar o mundo Terra e a viver para um fim exclusivo, que é o de alcançar o progresso espiritual. Harmonização há de ser o lema comum, e cooperação, colaboração e confraternização hão de ser os índices que destruirão todas as dissensões fortalecedoras das correntes inferiores. O espírito é um operário que pratica com seu esforço, com a sua inteligência, com a sua operosidade da evolução geral. Ele trabalha diretamente para o conjunto e indiretamente para si. Esta ascensão é verdadeira, que se refira a ela ao encarnado que ao desencarnado. No trabalho em corpo astral, o conjunto é o universo. No trabalho em corpo carnal, o conjunto é principalmente a humanidade. Por mais agitado que sejam as conturbações na face da terra, cabe ao encarnado pensar com elevação e agir com humildade. Para alcançar essa orientação, basta refletir que o aluno do primeiro ano não pode merecer recriminação por não saber tanto quanto o aluno do quinto ano do mesmo curso. O caso é idêntico com respeito aos encarnados que se distribuem pelo mundo terrestre, mas nas mais variedades de graduação espiritual, obedecendo à disposição de organização astral, subordinados às leis naturais que regulam a vida em todas as suas sutis derivações. Consequentemente, nenhum motivo pode justificar irritações e malqueranças no âmbito dessa concepção, de vez que cada qual age sob um estado que corresponde ao seu grau de evolução, não sendo possível a ninguém ir além das máximas possibilidades. Muito bem, meus queridos amados irmãos, vamos dar continuidade
deste maravilhoso tema sobre espiritualidade em um outro nível, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, e quando o vídeo é muito comprido as pessoas não vê e não assistem. Eu vos aguardo no próximo vídeo, que assim seja, que nossa própria consciência possa trabalhar para essa evolução que estamos aqui encarando neste mundo terra. Este mundo escola que nos ensina a viver a espiritualidade conforme a vontade daquele ser supremo que nós chamamos Deus. É por isso que nós estamos aqui encarnados nesta vida hoje. Mais desse assunto vamos falar no próximo capítulo deste programa. Um abraço a todos e fiquem todos em paz. Namastê.